Esses 3, eles trabalham de uma forma muito ordenada, orquestrando o que que vai acontecer dentro do setor elétrico. Ah, Polly, mas a gente não tem empresas que são privadas? Sim, o Grupo Energisa é um grupo privado, porém, direcionamentos, do que deve ser feito e das estratégias grandes de transmissão vêm da EPE, que estuda o planejamento elétrico, em análise com o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico que a gente tem, e chancela isso via ANEEL. Então, talvez vocês já tenham visto leilões de energia, leilões de construção de linhas, linhões sendo construídos no norte do país, e é muito por isso, pela necessidade de escoamento de energia, e não só dos grupos privados que querem colocar, às vezes, nós temos dentro do grupo a UFV Rio do Peixe. É um dos maiores complexos de geração, ela é uma geração centralizada, então é uma planta gigante para gerar energia solar e conectada diretamente no nosso sistema básico. Então, o fluxo que a gente tem dentro da nossa matriz energética, aí falando de energia pura, são essas setinhas em preto aqui, onde que eu tenho as geradoras, que transmitem para as transmissoras, que por sua vez passam para as distribuidoras, e aí chega em nós, consumidor final ali. E a gente tem um retrofluxo quando esse consumidor, ele tem a placa solar dele lá gerando energia e ele consumindo dentro da casa dele e o excedente ele exportando isso para a rede. Então esse é o único loop que a gente existe aqui dentro da distribuição e consumidores. O resto aqui são fluxos de receita, de dinheiro mesmo. Então, o consumidor, ele paga uma tarifa para a distribuidora, que, por consequente, paga uma tarifa para a transmissora e para a geradora. A gente tem os clientes livres, né, os especiais, eles pagam uma parcela para a distribuidora, porque apesar dele comprar via comercializador e ele pode escolher para quem que ele compra, de quem ele compra, ele tem que pagar essa tarifa do TUSD, que é o que a gente chama de tarifa de uso da distribuição. E ele paga também pela energia comercializada para ele. No final das contas, todo mundo paga para o governo, porque é assim que funciona, uma parcela dessa conta de energia que a gente tem. Aí entrando um pouco mais no mercado de energia, a gente tem hoje 2 tipos de clientes, né? O cliente cativo, que é a grande parte, vai ser a minha casa ali, a casa de vocês, que é o cliente que ele está conectado diretamente na distribuidora e ele paga para a distribuidora. Talvez no caso de vocês aí é CEMIG, no meu caso aqui, Energisa Minas Rio. Então eu pago pela energia que eu consumo da distribuidora, sem nenhum intermédio, sem nenhum outro agente trabalhando nesse fornecimento. Já quando eu estou dentro do Mercado Livre, e aí são consumidores com valores maiores de consumo, ele tem a opção de escolher de quem que ele quer comprar. E aí vira um mercado mesmo de comercializadoras tentando buscar esse cliente para o melhor preço, trazendo para ele uma economia na conta de energia. Então ele pode ter N fornecedores. Ele vai escolher através de uma corretora, como se fosse uma corretora de bolsa de valores. Eu tenho uma ação e eu quero comprar daquela dali, mas para isso eu tenho que passar por uma corretora no meio do caminho. Ele faz isso dentro das comercializadoras e o objetivo e o que a gente sempre acaba fornecendo é uma economia na conta de energia,
o cliente ele tem a liberdade de negociar condições. Então ele compra quanto de energia que ele quer, por quanto tempo, qual tipo de fonte, porque isso agora também é um ponto que tem sido muito relevante. Boa parte das grandes empresas que aderem à sustentabilidade, elas escolhem comprar de uma fonte de energia renovável, por exemplo. Ou eu vou só querer comprar de fontes de geração solar ou eólica, e eu não quero da hídrica agora. Então, assim, o cliente nesse mercado, ele tem essa condição, fora se tornar mais competitivo, porque ele tem uma previsibilidade de preço, então eu compro o pacote. É como se eu literalmente fosse lá e fizesse um plano pré-pago de celular. Eu vou comprar aqui 20 megas para usar de internet. É isso que você vai fazer dentro do mercado de energia livre. E aí o que eu comentei da sustentabilidade, que você pode comprar somente energia de fontes renováveis. Hoje, quem que pode aderir a esse modelo? Empresas com conta a partir de 10 mil, e aí empresas porque realmente tem que ser CNPJ, isso não vale para o CPF, e aí ou no atacado ou no varejo. No atacado é quando a gente tem clientes de média ou alta tensão, e ele tem uma fatura maior do que 50 mil, e o varejista ali, que é o varejo mesmo, entre 10 e 50. Hoje a gente tem dentro do grupo essas duas opções também de vendas via comercializadora. Aqui contando um pouquinho da história, hoje, dentro do Mercado Livre, a gente já tem 20 anos de expertise, fomos os primeiros a ter um consumidor livre do Brasil, aconteceu dentro do Grupo Energisa. A gente registrou a comercializadora, hoje a gente tem vários clientes, e o mais importante disso daqui é porque lá em 2024, a Câmara Comercializadora de Energia Elétrica, eles mudaram um pouco da regra do Mercado Livre. Ainda não tá em vigor, mas eles abaixaram um pouco da régua que eu acabei de comentar. Então, nesse ponto, a CCE, ela estima que mais de 70 mil consumidores conseguem migrar para o Mercado Livre. Então, aquele consumidor que ele ficava ali no limiar, ele vai poder ter essa oportunidade de compra direta e não depender somente da distribuidora. Aqui é um pouquinho dos nossos serviços, mas eu não vou me alongar muito nesse ponto, porque eu acho que tem os assuntos mais interessantes para a gente poder passar. Que é justamente agora de fontes renováveis. Eu não estou vendo, mas deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Rafa, você vai me calibrando se tiver alguma dúvida ou algum ponto que vocês queiram tratar também, tá? Tá bom. É, dentro, dentro do que a gente tem ali de, cara, várias notícias de, de 2000 e piriri pra cá, sabe? A GD, ela é um dos pontos que tem crescido mais para poder calibrar essa transição energética. Hoje você ter e construir uma usina fotovoltaica, ela é mais barata, entre aspas, e ela pode ser colocada em muito mais abrangência geográfica do que uma usina eólica, por exemplo. Então, é um mercado que está aceleradíssimo. Eu acho que vocês foram felizes na escolha do tema, porque para quem está formando agora, e mesmo que não, já é um mercado que vocês conseguem participar e às vezes já entrar um pouquinho mais avançado. E aqui só relembrando ou mostrando pela primeira vez para quem ainda não tenha visto como que funciona
é esse sistema de geração distribuída. E é geração distribuída porque eu posso estar distribuído em vários locais. E eu posso estar em qualquer tipo de localidade. O que a gente vai precisar são realmente dos módulos, né, os nossos painéis fotovoltaicos, fazer essa conexão na rede de distribuição ou rede de transmissão, e com isso você consegue usar essa energia na sua casa. Qual que é a diferença disso que a gente está mostrando aqui para aquela placa solar que você coloca no seu telhadinho? É porque você não tem essa conexão com rede externa, e rede que ela está distribuída, por isso que justamente por isso o nome. Quando você coloca a placa no seu telhado, você tem sim a conexão com a distribuidora, mas é uma conexão local, é em um ponto, e é só naquele ponto da sua casa. Hoje você pode injetar e ter mais de um local com o mesmo nome, o mesmo CPF ali, consumindo aquele crédito de energia que é gerado. Mas dentro da GD, você vai estar trabalhando com uma usina, então é uma geração muito maior, com uma usina que consegue gerar num lugar distante e distribuir para consumidores em vários locais da concessão, por exemplo. Esse aqui é o modelo mais normal e o mais simples de explicar como que a GD funciona. No caso da GC, que é a geração centralizada, você tem esse mesmo modelo de placas, né, numa escala muito maior, e você injeta essa energia na transmissão. E aí você vira um fornecedor do sistema e do ONS. Então, aquela venda, ela é sua, aquela energia é sua, e você vai vender para qualquer lugar do Brasil. Então, não necessariamente você precisa estar dentro da área de concessão, sua usina e o seu ponto de consumo. Aqui dentro da GC, eu estou falando que eu vou ser uma Furnas da vida. Então, eu vou injetar energia no sistema elétrico e ele vai ser dissipado e consumido dentro do próprio sistema, né? Aqui, eu trago onde que nós temos. Então, eu comentei lá no início com vocês que a gente ia falar um pouquinho sobre o Apollo. Quando a gente comprou a Alsol tinha 13 usinas. 13 usinas fotovoltaicas a cerca de 20 megas de potência instalada. Então, a gente comprou e tinha esse ponto, e foi-se montado um projeto para poder ampliar essa geração distribuída e ampliar esse negócio dentro do grupo. E hoje, o Apollo começou em 2023. Começou assim em 2022, sendo pensado, planejado, mas execução mesmo, final de 23, e a gente acaba ele agora em 26. Então, a gente teve 24, 25 e 26, meados de 3 anos, a gente saiu de 20 megas para 440. Foi um, um, um boom, uma grana muito grande dentro daqueles 1,2 bilhões, praticamente quase 1 bi. A gente está falando do projeto Apollo ao longo dos 3 anos que ele está acontecendo ainda. Então, a gente sai de 20 para 400 e sai de 13 para 120 usinas espalhados em 9 estados brasileiros, e isso em área, né? E aí vocês vão ver algumas fotos dessas etapas de implantação em área. Isso equivale a mais do que 300 Maracanãs. Eu nunca fui no Maracanã, mas assim, talvez algum dos meninos aí que seja mais ligado a futebol
Eu só vi ele de longe e é bem grande, então, assim, você tem essa proporção. Quando eu tive a fala com as meninas, eu mostrei uma foto e aí um pouquinho mais de pertinho, você tem a usina, a foto de todos os painéis, e ali pequenininho tinha um carro, para poder dar a dimensão do tamanho de área que era aquilo, sabe. E aí a gente tem também, esse cálculo de CO2 evitado, que é o quanto que para gerar essa mesma energia eu teria gastado de combustível fóssil ou de outras fontes que não sejam renováveis, né. Aqui, só exemplificando mais com uma foto e o como que hoje o grupo está posicionado, como uma das maiores e hoje a maior empresa em geração distribuída do Brasil, que tenha essas usinas de forma distribuída. Mais de 400 megas de capacidade instalada, mais de 120 usinas espalhadas nos 9 estados, então, hoje os nossos clientes têm condições de escolher qual vai ser a melhor fonte de energia dele, e isso tudo atrelado inclusive dentro da nossa comercializadora. E aí, eu trouxe aqui um ponto sobre as etapas de uma implantação de UFV. Nós temos, e a gente passa por cada uma dessas quando a gente está falando de usina. Quando vocês estão falando de casa, algumas coisas se suprimem aqui. Mas um dos processos mais complexos é você fazer essa esteira caminhar dentro dos seus prazos que você precisa e daquilo que você tem de necessidade para poder atender, seja o seu cliente ou o seu investidor ao final desse tempo. O primeiro passo é o fundiário. E aí é literalmente negociações e contrato de arrendamento, às vezes você, hoje nós não, à exceção de um terreno, que o grupo era dono do terreno, todas as nossas outras usinas foram em esquema de contrato de arrendamento. Então tem um proprietário que ele tem um terreno bacana, interessante, que vai trazer ganho para a gente faz um contrato de arrendamento que é nada além de um aluguel. Essa é uma das primeiras etapas para você ter o local, e isso é muito importante. Logo nesse planejamento, a gente já definir as condições do terreno, porque isso vai influenciar diretamente no desempenho da nossa usina. Depois disso, mas pode ser em paralelo, a gente tem o parecer de acesso, que é um documento formal emitido pela distribuidora, liberando que você tenha acesso à rede dela, seja concessionária ou seja transmissora, e nesse documento vai ter todas as diretrizes que você, como um empreendedor, vai ter que atender para que a sua usina seja conectada com eficiência, sem prejudicar ninguém, sem prejudicar nem a rede e nem os consumidores já existentes da concessionária. Nesse ponto de planejamento ainda também, existem todas as licenças ambientais, que seja municipal, estadual e federal também, para que a gente atenda todas as condicionantes, ambientais necessárias para poder implantar essa usina no local que a gente escolheu e já arrendou. Atrelado a essa licença ambiental, a gente tem a parte de supressão, que é o corte ou poda da vegetação que tiver naquele local que a gente escolheu. E esse é um ponto importante, porque quando a gente está falando de fontes renováveis, né, eu não posso degradar um lugar, uma área, para poder gerar uma fonte renovável, porque aí eu estou
sendo hipócrita naquilo que é o meu objetivo. Então, normalmente, nessas áreas, a gente faz poda, e quando não tem como, eu preciso fazer cortes mesmo, o replantio dessas árvores, eles acontecem em outras áreas, e há um combinado de proteção ambiental daquela área por um determinado X tempo, que é o órgão ambiental que vai deliberar. Dito essa fase toda de planejamento, a gente começa a colocar um pouco a mão na massa ali do que a gente vai fazer. E as coisas, elas não andam numa esteira, acabei um, vou começar outro, acabei um, vou começar outro. Elas são feitas um pouco em paralelo, porque uma interfere a outra. Às vezes, se eu fizer o meu projeto de engenharia aqui, que é calcular mesmo qual que vai ser a potência da minha usina, qual que é o dimensionamento dos meus módulos, quantos inversores eu vou precisar ter, entender qual que é a radiância solar naquele lugar, se eu vou ter sombreamento, como que o sol se comporta, qual que vai ser a inclinação de cada módulo e de cada bloco de módulo para que eu tenha uma geração eficiente, eu posso voltar lá no meu primeiro e falar, esse terreno não funciona para mim. Aqui eu tenho um terreno com aclive muito grande, eu vou precisar compensar muito na montagem dos meus módulos, ou escolhi o terreno, estou com o projeto, está muito bom, está muito bacana, mas o parecer de acesso da concessionária me fala que eu só posso conectar a minha usina daqui a 3 anos. Isso pode acontecer e é completamente normal. E isso inviabiliza o meu negócio naquele momento. Ou eu estou com tudo pronto, mas a minha licença ambiental ela não saiu e eu não posso construir dentro daquele terreno. Então, todas essas fases, elas acontecem como fases de planejamento e de entendimento antes de eu entrar realmente na implantação, que é a mão na massa mesmo, que é colocar todo esse planejamento que a gente teve em prática e executar de acordo com o projeto que foi feito, aquilo que eu preciso ajustar no meio do caminho. E aí, quando eu falo projeto, é projeto papel mesmo. Todos os nossos cálculos de terraplanagem, todos os nossos cálculos de aonde, como e quando eu vou alocar cada item, radiância. Então, tudo é pensado e na hora de colocar em prática, a gente faz um ciclo de PDCA ali, né? Um planejamento, a gente executa, entende se tem alguma coisa ali, analisa e checa se está tudo certo, e aí age caso alguma coisa saia fora do que é esperado. E aí, por fim, é literalmente conectar a nossa usina com a rede de distribuição, onde eu tenho a minha geração em corrente contínua, trabalhando com a geração solar dentro dos módulos, passando por todos os inversores, e ali a gente injeta isso dentro da rede da distribuidora em tensão alternada. Então, esse é o ponto final, e ali a nossa usina começa a girar. Hoje a gente faz um giro de 90 dias de operação assistida. Então, eu estou gerando, mas eu não tenho clientes conectados nela ainda. Então, eu estou gerando, eu vou fazer esse monitoramento se a usina está gerando conforme eu planejei, se ela está atendendo com qualidade, se não tem nenhum equipamento que está dando algum problema, e a gente faz essa operação assistida literalmente por 90 dias. E aí depois a gente libera essa usina para o mercado. Aqui é uma usina na área de concessão da CEMIG, é uma usina de 3 megawatt pico. Essa daqui era a área dela antes da construção e o pós-construção. Então, vocês vão ver, ela está um pouco espelhada, né? Mas vocês vão ver que a área, ela é uma área bem grande, bem considerável. A gente começa
fazendo todo o trabalho de solo aqui, e aqui a gente vai instalando esses piquetezinhos, né. Então eu faço aqui tem 2 trabalhos já em paralelo, na fase de implantação. Eu vou fazer toda a parte de galerias, e aqui porque todos os cabos vocês vão ver aqui perto, que não aparece nenhum cabo, então todos os nossos cabos eles são subterrâneos, e esse é o nosso modo de construção. Pode ter outras empresas que constroem de outra forma. Então a gente faz todas as galerias, toda a drenagem desse campo aqui, e começa a instalar as estacas, e posterior instala os módulos, e posterior as strings que ficam logo embaixo aqui dos módulos. Aqui perto vocês veem aqui um transformadorzinho, e aí a gente tem a rede da distribuidora passando logo aqui, que é onde a gente, neste caso aqui, fez ele subterrâneo e conecta na mufla da distribuidora. Então, assim, a gente tem aqui vários módulos e basicamente o antes e depois do como que a gente executa as nossas usinas. Uma usina dessa, para poder ficar pronta, nesse estágio de conexão, se eu não tiver nenhum problema no planejamento, né, de 6 meses a gente consegue colocar uma usina dessa, nessa potência, de pé, funcionando, pronta para conectar cliente e gerar e receber essa, essa receita via comercializadora. Aqui eu trago mais algumas outras fotos, essa daqui é a mesma, tá? Mais algumas outras fotos, porque vocês vão ver que cada projeto, ele é único, ele é diferente, ele vai levar em consideração o terreno, ele vai levar em consideração a clive, condições solares aqui de radiação, para onde que a minha placa tem que ficar virada para ter o melhor, para ter a melhor radiância e conseguir gerar na sua capacidade plena, e o como que a gente trabalha, às vezes, num terreno mais tenso, mas eu vou tentando fazer todas as construções e curvas de nível para que isso seja o menos prejudicial para a geração da nossa usina. Aqui mais outras, e aqui vocês estão vendo que, cadê a Vision 36 e a Vision 35? Cada uma tá de um formato, tá vendo? Onde que a gente vai começar a fazer. Então, esse estudo inicial, ele é muito, muito, muito importante, cara. Dito isso, deixa eu voltar aqui, porque a gente vai entrar em mercado de trabalho, cara. De implantação de usina, daquilo que tem aqui de mais técnico, a gente tem mais 13, vai lá, 13 minutinhos aqui, ou eu posso continuar para o mercado de trabalho? Você que manda, Poliana. Se você quiser entrar já, pode. Então vamos lá. Pode Então vamos começar. lá, que aí a gente já continua aqui, qualquer coisa deixa só para o final. Tá bom. Mercado de trabalho. Hoje eu estou como coordenadora de performance operacional. Como eu comentei, eu tenho um escopo de engenharia de aplicação, um escopo de meio ambiente, um escopo de mais parte de gestão estratégica, pricing, para poder cotar as nossas propostas para clientes externos. E eu acabei de passar por um PMO e tenho várias pessoas do meu time que saíram e foram para tocar obra e foram promovidas para poder
trabalhar com a construção mesmo, e inclusive dentro do próprio projeto Apollo. Então, assim, hoje, o que a gente tem de mercado de trabalho? Existem essas novas gerações, eu já nem sei mais qual geração que eu tô ali na década de 89, 90, anos 90 ali ainda, mas o que a gente tem visto dentro do que a gente tem trabalhado com os novos profissionais que têm chegados, o que é necessário desenvolver. Existem habilidades técnicas que vocês, às vezes, pulam talvez uma aula ou outra, ou pulam um entendimento ou outro, ou não dão tanta atenção na parte técnica. E aí, técnica, eu vou falar aqui de cálculo mesmo. Vai ser muito difícil vai ser muito difícil, mas assim, não é o rito você entrar logo numa área de gestão. Então, você vai ter que entender o do que você está gerindo para você fazer gestão daquilo. Então, trabalhar essa habilidade técnica e aí o comportamental do como que vocês vão trabalhar com sob pressão, como que vocês vão trabalhar, porque é um mercado que ele é altamente rotativo, ele é um mercado muito aquecido e ele é um mercado muito inovador. Então, hoje a gente está falando de BES, que é armazenamento de energia em banco de bateria, que era uma coisa que, gente, só tem carro. Não, mas hoje eu posso fornecer para o meu cliente um conjunto BES que ele não precisa se conectar na distribuidora. Então, assim, é um mercado muito inovador e é um mercado que ele de profissionais muito bem entendidos e com uma expertise, que a hora que você chega no seu primeiro emprego, pós saído de faculdade, com esse comportamental mais evoluído, de você saber trabalhar sob pressão, saber se comunicar, saber conversar com as outras pessoas, isso é essencial, mas você trazer uma bagagem técnica também. A gente vai sofrer daqui para frente um apagão desses profissionais mais dedicados, talvez um pouco, e aí estudos que dizem, não sou só eu, talvez um pouco reflexo da pandemia, talvez um pouco reflexo desse muito remoto, de você às vezes não pegar com a mão, mas o profissional que chegar com essas qualidades um pouco mais avançadas, ele vai estar com certeza à frente dos outros e tendo oportunidades satisfatórias, e aí não só dentro do Grupo Energisa, mas no setor elétrico como um todo. Aqui eu vou passar um pouquinho dos nossos programas de entrada, e aí vou falar o meu relato também, porque eu entrei dentro do grupo através de um desses programas de entrada, que eu entrei, pelo menos, através do estágio, mas hoje a gente tem o jovem aprendiz, que a gente faz muito trabalhos com SESI, Senai, para trazer esse jovem ali que está na casa ali dos 18, 24 anos, que está num curso técnico, que está se formando, e a gente trabalha esse jovem aprendiz como o primeiro trabalho dele, o primeiro contato com o mundo corporativo, e eu já tive 2 jovens aprendizes que eu consegui contratar. Então, assim, e aí não exatamente na minha área, mas eles estavam na minha área e a gente viu um potencial gigante nesses profissionais, que a gente exportou eles para outras áreas. A mesma coisa o estágio. Eu entrei com um programa de estágio. Eu estagiei durante 1 ano, me formei e fui contratada logo em seguida. Então, eu fiquei uma janela de 15 dias parada, sem fazer nada, só esperando aquela burocracia ali da colação de grau e etc. E já fui contratada. E continuo no grupo até hoje. É um grupo que tem muitas opções de trabalho. Se você quiser trabalhar com a distribuição, se você quiser trabalhar com geração, se você quiser trabalhar com transmissão, você tem todo esse leque. Se você quer focar no gás, hoje a gente tem também.
Então, é um grupo multifocal e que consegue dar muita oportunidade para poder crescer. Então, dentro do programa de estágio, a gente une ali a teoria à prática, e aí é prática mesmo, de verdade. Eu nunca busquei nenhum cafezinho, tá, gente? Nunca precisei ficar tirando xerox de nada, nunca fiz nada disso. Eu sempre trabalhei mesmo, sempre acompanhada, orientada, mas nós somos um grupo que acredita muito no estagiário como uma força de trabalho que vai se consolidar logo assim que ele se formar. Então, a gente costuma muito contratar esses ex-estagiários, ou estagiários que estão quase se formando. Às vezes a gente já contrata ele antes mesmo do estágio dele acabar, e a gente mune esse profissional de condições. A gente tem o programa de talentos, que é um programa de trainee, que pega profissionais com acabados de formar e até 2 anos de formação, para o programa trainee, e é um programa muito bacana de aceleração de carreira. Ele é voltado para a formação de lideranças, então você vai ter um treinamento além do técnico ali de entender do negócio, um treinamento muito voltado, uma capacitação muito forte voltada para a liderança, e é um programa de aceleração de carreira. O trainee, normalmente, ele não dura nem um ano, eles são 9 meses em sua grande parte, e esses trainees ingressam como trainees e se tornam colaboradores logo após a fase de aceleração ali, e normalmente já rapidamente acabam galgando uma posição de liderança dentro do grupo, seja uma supervisão, né, como início, e depois eles vão crescendo para coordenação e gerência. Esses são as nossas 3 formas de entrada. Hoje a gente tem uma plataforma de carreira, então se vocês quiserem escanear o QR Code e tem todas as vagas, quando a gente, dentro das nossas redes sociais, a gente trabalha muito a abertura dos estágios, e o estágio ele é vivo, então assim, a gente vai ter vagas de estágio, não é só no início do ano que abre, assim como o programa trainee mas ele é um programa vivo, então a partir do momento que você já tiver, viu a oportunidade ali no QR Code, viu a oportunidade na nossa página de carreira, se candidatem, porque realmente é uma empresa muito bacana. Aqui estão alguns dos nossos valores, que é a vida em primeiro lugar. A gente trabalha num setor que ele é muito perigoso e invisível, ninguém vê energia elétrica. Então, esse é um dos nossos mantras de vida em primeiro lugar. Antes de fazer qualquer trabalho, você precisa estar seguro, e consciente de estar bem para poder atuar. Hoje nós somos uma empresa muito inovadora, apesar de energia elétrica, né, ser a mesma desde sempre. A gente tem vários meios de condução disso, a gente tem várias formas de como chegar com essa energia até o cliente, e dentro do grupo, cada ferramenta, ela é muito bem organizada e muito bem orquestrada através de um programa que a gente tem, que é o Enova, um programa de inovação. Sustentabilidade e o nosso cliente no centro. Como eu disse, a gente atende mais de 20 milhões de pessoas, então ter o cuidado com as expectativas e necessidades dos nossos clientes também é um ponto que a gente trabalha muito. E a nossa energia vem das pessoas, então nós temos muita gente, existe uma diversidade muito bacana. Hoje a gente tem, não posso falar que eu tenho várias pares que são mulheres também, então existe 50% do nosso contingente ser feminino num setor elétrico, num setor onde que muita gente é eletricista, né?
você ter isso é muito gratificante você olhar para o lado e ter alguém parecido contigo, né? E aqui alguns detalhamentos de como que é o nosso programa de aprendiz, que é basicamente o que eu comentei, a parte dos estágios e o seu talento nos energiza, que é a parte de trainee. Então, tem algumas trilhas que a gente segue, porque é um programa muito bem estruturado, uma trilha de desenvolvimento muito bem estruturado para todas essas 3 formas de entrada do novo profissional, seja ele jovem aprendiz, estagiário ou o trainee. E era isso que eu tinha para poder passar de Grupo Energisa com vocês, meninos. Deixa eu ver aqui, já Eu não parou. sei quanto tempo. Você tá meio apertada com o tempo hoje, né? Mas Hoje eu nós tô, temos mas... duas Uhum, perguntinhas aqui no chat, se eu puder responder rapidinho. claro, claro, vamos lá. Aqui, o Lucas mandou quais uma das 3, na sua trajetória profissional, quais você considera serem as 3 principais competências técnicas e comportamentais que contribuíram para o seu sucesso? Eu vou falar do comportamental primeiro, porque técnico a gente aprende, gente. O comportamental. À exceção de WhatsApp, eu me comunico muito bem. Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de estar aproximando. Então, um perfil integrador, ele hoje é dentro de qualquer ambiente corporativo, é uma competência que você, antes de qualquer coisa, precisa trabalhar. Às vezes eu sou muito tímida, eu sou muito tímida. Para poder, é coisa de mineiro mesmo. Eu sou nascida em Cataguases, então eu sou mineira de mineira, fui conhecer praia com 20 e tantos anos. Então, assim, eu sou muito tímida, mas pro trabalho, eu não uso essa timidez para poder me esconder às vezes. Então, às vezes a gente fica muito tímida e às vezes isso acontece sempre, gente. Às vezes você está numa reunião, às vezes você está em uma sala de aula e você sabe a resposta. Às vezes o professor fala alguma coisa ali. Ai, gente, quanto que é 2 mais 2? Cara, você trava e, meu Deus, eu sei, eu sei, eu sei. Aí às vezes vem um ou ninguém responde. Então, destravar isso é ser integrador, se comunicar muito bem, e as pessoas falam um pouco de empatia, mas eu não considero uma empatia. Eu considero uma inteligência emocional de você saber onde você está inserido e entender como que você impacta com o resto. O trabalho sob pressão, ele vai existir. Agora, você entender aonde que você está, qual que é a sua capacidade de produzir trabalho, ou a sua capacidade de melhorar um processo e você conseguir externar isso, não é se colocar no lugar do outro, mas é entender que existe um outro ponto além daquele ponto que você sabe e conhece. Então, para mim, 3 pontos chaves: integração, comunicação e uma inteligência emocional para poder saber lidar com coisas difíceis. A parte técnica, eu eu sempre fui muito curiosa. Então, assim, a hora que alguém falava comigo algum tema, algum termo, que eu não entendia muito, eu sempre procurei muito estudar. Cara, eu já fiz 2 faculdades, uma após trocentos cursos de especialização, porque eu gosto de entender o que está acontecendo, e a cada vez que você aprende um pouquinho mais, você acaba se credenciando para aprender mais e se credenciando para poder pegar mais desafios à sua frente. Então, assim, tecnicamente, falando agora da minha trajetória, eu precisei estudar muito geração e transmissão, muito. Entender como que a gente ia construir uma rede de distribuição. Então, projeto de engenharia mesmo, dimensionamento de postes, dimensionamento de cabos, dimensionamento de transformador,
eu preciso ligar um cliente, a carga dele é X, qual que é a potência do meu transformador que eu preciso instalar. Então, tecnicamente, na minha linha de trajetória de trabalho, eu precisei me aprofundar disso. O que eu falei que eu tinha uma reunião agora, e eu realmente tenho, é justamente um alinhamento técnico com o cliente de uma subestação que a gente vai construir para ele. Quais são as premissas, qual tipo de transformador, se ele precisa de um transformador com comutação, se ele precisa de um transformador que tenha regulação de tensão no trafo, se eu posso fazer isso externo. Então, para isso, você tem que ter uma bagagem técnica. Aí você tem que estudar, não tem outro modo. Você pode ver, você pode escutar o outro falar, você pode ver ali a carcaça do transformador. E se você não entendeu o funcionamento dele, se você não entendeu o como que aquilo pode ser melhorado às vezes, não tem como. Então, assim, não tem receita de bolo. Tem que estudar, cara. E aí vai depender muito da área de vocês. Então, eu me especializei mais em sistemas de proteção, em sistema de distribuição. E aí, cara, tem uma gama. Não sou especialista em GD. Sei falar porque eu lido muito e trabalho, mas não sou especialista de GD. Então, se eu fosse migrar para essa área, eu teria que estudar engenharia mesmo voltada para essa área. Então, escolham aquilo que vocês melhor se adaptem e que vocês entendam e foquem nisso, sabe? Não tem como fugir não, meninas, tem que estudar, cara. Não queria ser portadora de más notícias não, mas não tem como não. Tem E a outra aí? ele fez mais uma perguntinha. Uhum. Em relação à Reenergisa, existem perspectivas de ampliação das operações ou da produção de energia na região de Uberlândia? Você está Em sabendo de alguma Uberlândia, coisa? a gente tem uma usina grande, tem uma outra, tem muito nos arredores, mas hoje de construção, o nosso plano do Apolo acaba agora no meio de 26. Então, para construção, não. Mas para dentro do OIM, que é a operação e manutenção dessas usinas, tanto nossas, é, é, ou de terceiros, porque a gente também faz esses serviços para outros clientes que construíram as usinas dele e agora precisam operar e dar manutenção, sim, existe um plano muito grande de foco no IM, dentro do nosso plano de negócios aqui, e hoje o nosso centro de operação, a nossa engenharia, a nossa toda a parte pensante dessa operação e manutenção fica em Uberlândia. Então, assim, talvez, Rafa, se vocês quiserem, eu posso ver com a Elisa da Empower e o próprio João, que é o nosso ponto na Energisa, de avaliar, às vezes, uma visita técnica para vocês, sabe? Eu acho que seria muito interessante vocês verem o centro de operação. Cara, é muito legal. É muito legal você ver todas as usinas gerando e você ter aquele ambiente, entender como funciona uma manutenção. Existe uma usina em Uberlândia, então assim, não é nem preciso uma viagem para vocês que já estão aí. Então, me cobra, ou cobra lá no WhatsApp que a gente converse com o João para poder tentar sair com uma visita técnica para vocês. A gente fez isso há pouco tempo eu acho que é com o Senai daí. Eu acho que era com o Senai ou o SESI. Não sei qual, mas era um dos dois. E é super possível, sabe? Não, Claro, não dá para ótimo. levar 70 pessoas, né, gente? Mas Sim. Não, dá prioridade pro pessoal que tá na reunião. Vamos conversar direitinho isso aí. Certinho, tem mais alguma dúvida, pessoal? Poliana tá meio apertada hoje. Acho que é isso mesmo, Poliana. Quero muito não, agradecer pela sua apresentação, por tirar as dúvidas. Foi muito bom entender um pouquinho da energia renovável. E foi um prazer. Eu espero que essa parceria continue aí com a UF também.
Com certeza, meninos, com certeza. Como eu comentei, realmente, me desculpem, eu acho que o pessoal, esse é o segundo webinar que eu faço, o pessoal da UFPB lá e da UFRJ foram um pouco mais felizes porque a gente conseguiu fazer um workshop de mais de 2 horas, com outro foco, mas foi muito bacana. Eu agradeço o convite, espero ter atendido as expectativas e se não, podem falar também, tá? E depois dar o feedback, Rafa, por favor, de como que foi, para a gente estar sempre melhorando. Eu não sei se vocês têm condição de abrir a câmera, mas eu acho que eu tô vendo só a Rafaela, tá meio estranho esse negócio de ficar vendo só uma pessoa. Enquanto o pessoal abre aí, eu mandei o link no chat aqui. Vocês entrem lá, pessoal, e preenchem o formulário de feedback, porque eles vão disponibilizar um certificado de participação para quem preencheu o formulário. Então, não esqueçam. O pessoal tá... Ih, o pessoal tá tímido. Tá. Tá tirando pijama, tá todo mundo de manhã cedo aí, né? Rafa, eu não sei se você tem que dar print alguma coisa, tem que fazer alguma coisa disso. Deixa eu tirar uma fotinha. Mas tá sendo gravado também. Ah, não, então ótimo. Sorrisão, galera, que eu vou tirar o print aqui. Um minuto. Aí, foi. Show. E é isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Ótima sexta para vocês. Bom final de semana. Obrigada a você, Poliana. Obrigada, pessoal, pela participação. Valeu, gente. Falou, tchau, tchau. Valeu, bom final de semana. Tchau. Obrigado, valeu.